passar aqui um feedback do estudo. Então beleza. Então, a gente fez esse simulado aqui para o TCM de São Paulo. Então, a gente teve essa nota aqui, tá? 82 pontos de 100, levando em consideração os pesos. Depois eu comento dos pesos. Mas antes vamos ver um comentário aqui das disciplinas. Então, assim, de maneira geral, a gente teve essa referência aqui, que foi esse simulado aqui no dia 18/6, e a nota ali foi 69, tá? Isso muito influenciado pelo desempenho em administração, que tem o maior peso. Então, assim, a gente vê a melhora tanto na pontuação geral e também praticamente em todas as disciplinas. Então, administração 60% para 78%, português 80% para 90%, raciocínio lógico 80% para 90%, enfim. Então, esse é um ponto que eu vejo muito positivo, por mais que sim, que a gente, a contabilidade melhorou, mas ainda precisa melhorar mais, mas de maneira geral, assim, um desempenho, chama aí, né, um a mais aí, a mais, foi muito positivo a evolução. Ainda mais que a gente considera o início ali da preparação, em novembro de 2019, a gente, depois de ali 6, 7 meses, poder evoluir, ver a matéria, né? Então teve esse ganho aqui, que a gente, de extensão de conteúdo, e agora, então aqui como se fosse a extensão, e agora foi um ganho de qualidade. Isso eu vejo muito positivo, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Um segundo, em relação aos pesos dessa prova. Então, o que a gente vê? Então, a gente vê que aqui não é bem questões, aqui é o peso, tá? Então, seria melhor escrever peso, que é peso percentual. Mas a gente vê o seguinte, ó, a administração, 38%. Se a gente considera aí a administração de materiais, uma parte lá dentro de administração, português, raciocínio lógico, a gente vai ter aí praticamente 70% da prova em 4 disciplinas, certo? Então, na prática, o desempenho nessas disciplinas ela vai determinar bastante o desempenho agregado, a nota agregada aí, tá? Então, isso vai estar relacionado com a nossa estratégia de preparação, tá? Agora, o grande ponto é esse. Tudo bem, a gente fez um simulado, a gente viu que melhorou. Agora, o grande ponto é o seguinte, o que fazer daqui para frente, certo? Então, eu separo aqui a nossa estratégia das disciplinas em grupos, tá? Então, eu penso assim, ó, que, especialmente no seu caso, se a gente considerar aqui, ó, administração, português, são matérias, são disciplinas que a nossa meta deve ser acertos aí acima de 90%, tá? Então, vamos colocar assim em termos de meta, depois eu falo o que fazer para buscar isso aqui, ok? Uma outra também, então aqui está uma relação de prioridade, tá, ok? Então aqui disciplina, aqui prioridade. Então, tem essa ordem aqui na prioridade. Então, contabilidade, a gente também pode pensar aí numa meta, a gente conseguir aí acertos aí acima de 80% de forma consistente, tá bom? Então beleza. Vamos lá. Eu diria assim, tá um alto grau de prioridade. Então, aí depois a gente tem um outro grupo de matérias, que eu chamo um grupo das matérias de controle. Esse seu cargo é para administrador, mas eventualmente você pode fazer outros concursos de controle. Enfim, vai ter esse outro grupo de matérias que estão em comum aqui. Mas controle externo, auditoria, direito administrativo, AFO, contabilidade pública, raciocínio lógico matemático, que eu chamo assim, o grupo de controle. Tá? E aqui é uma questão também, né? A gente pode pensar em meta. A gente está ali entre 80%, 90%, girar nesse intervalo de desempenho. Tá? E aí, por fim, um outro grupo aqui de disciplinas, que são o direito constitucional, direito penal, arquivologia, a parte de legislação específica, legislação de São Paulo e tudo mais, né? Então, aqui no direito administrativo não entra aquela parte lá de estatuto dos servidores, mas aquela parte tradicional, que especialmente licitações e contratos, tá? Em direito administrativo. Mas beleza. Outros aqui, então a gente pensa a meta, que eu penso que maior ou igual a 80%. Beleza? Então, agora uma definição importante disso aqui é o seguinte, aqui, vamos botar meta. Agora vamos colocar um aspecto importante do planejamento, é o tempo, sabe? Porque no fundo, a prioridade, ela deve ser refletida no tempo que a gente gasta com uma disciplina. E aqui para essas 3 disciplinas, o que eu pensei é que você gaste aí 60% do seu tempo com elas, tá? Então, de todas as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mais ou menos 3 matérias, 3 das 13, você vai gastar 60% do tempo, tá? Então, por exemplo, se você faz aí 32 horas semanais de estudo, então você pode, por exemplo, vamos lá, 60% vezes 32, sei lá, 19 horas, tá?
tendo essa referência de 32 horas semanais, mas eu acho que pensar de forma percentual é melhor, ok? Por exemplo, 19 horas semanais para elas, tá? Aí tudo bem, você pode de repente gastar um pouco menos para português, a questão de a gente manter, mas eu queria que tivesse um volume grande de questões para, de forma consistente, ver se você consegue esse patamar de 90% de acertos, tá? Então é isso, né? Gastar bastante tempo com administração, contabilidade, português e para a gente dedicar mais tempo para essas nossas prioridades, ok? E aí, nesse grupo do controle, talvez você possa gastar aí 30% do seu tempo, nesse primeiro momento aí, tá? E aqui, nas outras disciplinas, 10%, ok? Então aqui é como que a gente vai alocar o tempo de estudo, tá? Agora vamos ver o seguinte, como estudar aí essas disciplinas. Então vamos lá. Aqui em administração, que é um ponto muito importante para essa prova, pode dizer o seguinte, você tem que ser, assim, de fato, uma máquina de resolução de questões, ok? Então tem assim a questão de volume, tá? Você já tem bagagem, mas a gente precisa melhorar ali 80%, mas assim, por meio da resolução de muitas questões, ok? E aqui você pode, por exemplo, selecionar questões, tudo bem que a banca é a VUNESP, mas ela não tem tantas questões, tá? Então eu recomendaria fazer questões também do SESP, que tem questões assim mais conceituais, eu acho que são muito úteis na preparação. E aí você pode, por exemplo, quando for fazer os filtros de questões, você pega lá um ano, tá? Pode começar aí, 2020 teve poucas provas, mas aí você vai fazendo as provas de 2020, acabou, vai para 2019, e aí coloca a banca, VUNESP, CESP, e aí deixa um pouco aberto. Eu vou colocar administração, e aí você pode, ou você monta cadernos em série de 10 questões, ou faz cadernos maiores, mas faz sempre em blocos de 10 questões, tá? Não vai por assuntos. Seleciona tudo de administração. Se tiver questões eventualmente que estejam fora, é difícil, porque esse edital é bastante extenso aí em termos de conteúdo de administração, mas se tiver alguma coisa fora, desconsidera, e aí fazer uma lógica da segunda camada, ok? Então você monta faz o bloco de 10 questões, estuda os comentários, se precisar vai na teoria, ok? E aqui é um ponto também que você pode ir complementando o caderno de erros, ok? Então aí, acho que você já faz isso, um documento no Word, aí o que você errar, você coloca nesse documento, e você vai gerando esse seu banco de questões do que você mais erra, beleza? Então é isso, um ponto aqui concreto, e aí você vai fazendo sempre blocos de 10 questões. E aí revisar a teoria quando necessário. Beleza? Então, o ponto é esse. Uma outra forma de estudar interessante é o seguinte, selecionar questões discursivas, certo? De administração, tá? Então, se tiver dificuldade de como fazer isso, você me avisa, mas a ideia é que você pegue aí questões de administração, você faça elas, e essas questões também, além de a gente treinar para discursiva, mas elas vão ajudar na revisão, fixação aí do conteúdo. Então, em administração, eu penso que é nessa linha, ok? Aqui em contabilidade, vamos também recomendo usar uma estratégia semelhante, tá? De administração, talvez você possa colocar uma carga um pouco menor, mas em contabilidade, uma diferença é que você pode selecionar, você pode começar até isso. E a administração não, você vai fazendo por ano. Pega as provas lá 2020, faz tudo, acabou, vai para 2019, aí tenta fechar o banco de questões aí da VUNESP, do SESC, 2019, aí você vai avançando, ok? No fundo é um pouco parecido, mas eu diria até que seria aqui uma etapa 2 aí em contabilidade. Uma etapa 1 seria o seguinte, selecionar os assuntos, e assuntos aqui, aquela descrição na planilha, né, as aulas, que você teve maior dificuldade, até a gente consegue ver onde teve o menor percentual de acertos, e aí você faz aqui um estudo de fato da segunda camada, ok? Mas ao invés de pegar de maneira geral assim as provas por ano, aqui você comece pelo menos naqueles assuntos que você mais erra, tá? De repente é demonstração de DRE, pode ser lançamento contábil, enfim, vê na planilha aí o que você mais erra, e aí você vai nessa ordem e reforçando os blocos lá do estudo em camadas e dá uma passada aí, né, especialmente no que você mais erra, e aí, eventualmente, quando você acabar de passar nesses pontos de contabilidade, fazer aí várias questões aí de contabilidade, nessa que eu falo assim, estratégia semelhante aí de administração, beleza? Então vamos lá. Português, eu vou botar português junto com as outras do grupo de controle, aqui ó, mais português.
aqui a ideia é o seguinte, aqui a ideia é que você pegue provas da área de controle que tiveram recente. Então você pode pegar aí, ó, TCU, recente porque está um pouco suspenso há algum tempo, mas você entende, pode voltar nos últimos 10 anos, por exemplo, TCU 2015, TCU 2013, a prova da TCDF, acho que foi 2014, teve alguns tribunais de contas, TCE, Pernambuco, enfim, essas provas de controle. Também pode pegar provas de controladorias, ok? E aí, se tiver dificuldade também me avisa para como listar essas questões aí de controle, mas é que você faça aí, pô, pegue várias provas e você resolva as questões de controle, né? Nosso, questões do grupo de controle, ok? Então, que é lá, né, controle externo, contabilidade pública, tá? Você pode também, tem uma prova boa de fazer aí que foi a da CLDF, ok? Não se prenda só nas provas de controle. Então, provas semelhantes, tá? Teve uma prova lá, eu sei que teve uma de orçamento aí que foi, tem questões boas da CLDF, beleza? E aí você vai seguir uma lógica de simulados, tá? Então você vai encarar esses concursos aqui como simulados. E aí você não vai resolver toda a prova, porque tem coisas que não vão estar em comum, mas resolve o que tem em comum aí desses grupos, tá? Eventualmente também você pode fazer de contabilidade, a administração tem menos, tá? Mas o ponto é que você vai lá, faça um simulado, faça uma prova, estude os erros, aí eventualmente você volta na teoria, mas de uma forma mais dinâmica, para você revendo tudo, todo o conteúdo, de uma forma menos direcionada, porque essa é a ideia é que você consiga ver mais assuntos e isso vai fazer com que esses temas, de alguma forma, fiquem, que você tenha um contato e tenha essa fixação aí ao longo do tempo, beleza? E por fim, vou colocar aqui, ó, os outros, tá? Das outras disciplinas, que você, no tempo que você tiver disponível, você vai achar menos questões de direito penal, por exemplo, arquivologia, que você monte caderno de questões. Eu acho que aí vou chamar isso aqui, tá? Aquela da estratégia ADM. ADM, ok? Que eu tô chamando aqui de estratégia semelhante, vou chamar aqui alfa, tá? Estratégia alfa aqui. E aí você vem aqui, você faz a estratégia alfa. Aí você pode pegar as provas da VUNESP, do CESP, ano 2020, lá para direito penal, para arquivologia, faz os cadernos de questões. Aqui no direito penal você pode colocar provas de tribunais, por exemplo, beleza? E aí você vai montando aí caderno de 10 questões e eventualmente revisa. Mas o ponto aqui, você vai colocar menos tempo para essas disciplinas, beleza? Então é isso, de maneira geral, eu vejo assim muito positivo, tá? A nossa preparação, e que se você empregar essa estratégia aí, qual seria a minha expectativa? Né? Aumentando o desempenho em administração, melhorando também em contabilidade, que a gente vai colocar mais tempo aí, garantindo uma boa pontuação aí em português e estando em contato com outras disciplinas, que a gente busque aí, né, 85 pontos num simulado, de uma forma análoga que a gente fez agora, e com essa ideia, pô, vamos tentar chegar aqui, né, a gente pode um referencial, né, a gente chegar nos 90% de acertos, que eu entendo que é uma nota bastante competitiva, tá bom? E aí, dentro dessa lógica aqui do tempo, você também pode empregar aqui o estudo para discursiva, ok? Pode seguir o curso aí do estratégia, da discursiva, a parte teórica, e depois, discursiva é muito isso, né? É resolução de questões, e eventualmente pode contratar para corrigir aí 2, 3 redações, mas em termos de estratégia eu penso que é por aí. Beleza? Um abraço.